Você já se sentiu preso? Não em grades físicas, mas em uma prisão invisível construída dentro da sua própria mente? Uma cela de pensamentos negativos, autocrítica implacável e ansiedade paralisante? Você, um crente, um filho de Deus, mas ainda assim atormentado por uma voz incessante que dita sua inadequação, seus fracassos e seus medos. Pense comigo. Como é possível que tenhamos um Deus tão grande, tão poderoso, que prometeu paz que excede todo o entendimento, e ainda assim lutemos tanto em nosso campo de batalha mental, acordando e dormindo com a inquietação como companheira constante? Essa é a dolorosa verdade que muitos de nós, cristãos devotos, enfrentamos em silêncio. Hoje, meu amigo e irmã, não apenas identificaremos as raízes profundas desse tormento mental, mas desvendaremos um caminho claro, prático e biblicamente inabalável para a verdadeira paz mental e espiritual. Esta não é uma promessa vazia de otimismo forçado, mas a promessa de uma transformação real, que começa no centro do seu ser e se manifesta em cada área da sua vida. Imagine por um momento uma vida onde a ansiedade não tem a última palavra, onde aquela autocrítica esmagadora se cala diante da voz da graça e do amor incondicional de Deus. Imagine o descanso verdadeiro que vem de uma mente protegida, onde a paz de Cristo é a melodia constante em seu coração, dissipando as sombras da preocupação excessiva, da insônia e do sentimento de incapacidade espiritual. Pense na clareza mental, na fé fortalecida e na confiança inabalável no propósito de Deus para a sua vida, mesmo em meio às tempestades. Não é apenas possível, é a sua herança em Cristo. Este não é mais um clichê motivacional superficial que diz apenas pense positivo ou declare sua vitória. Essas abordagens, embora bem intencionadas, são como colocar um curativo em uma ferida interna profunda. Elas falham em tratar a raiz do problema. Eu te alerto. Existe uma ideia perigosa, até mesmo disseminada em certos círculos cristãos, de que pensar positivo é a chave para a superação. Mas eu digo que essa é uma armadilha sutil. Uma ilusão que, em vez de te fortalecer de verdade, te deixa vulnerável, vazio e muitas vezes culpado por não conseguir sentir o que te mandam sentir. Hoje, vamos além do superficial. Hoje, você descobrirá o segredo da renovação bíblica da mente, a única fonte de verdadeira e duradoura paz, a fortaleza inabalável que Deus deseja edificar em você. Não perca esta mensagem revolucionária. Você se sente exausto pela constante batalha interna, cansado de tentar controlar seus pensamentos apenas para vê-los retornar com mais força? Você teme nunca conseguir vencer esses padrões mentais destrutivos, de perder sua fé ou de viver para sempre em turbulência emocional? Eu entendo. Mas a promessa é real. Através da genuína fé cristã, da palavra de Deus, da oração e da dependência do Espírito Santo, é possível não apenas encontrar descanso, mas redefinir a paisagem da sua mente. Você pode viver a vida de paz, propósito e poder que Deus planejou. Antes de mergulharmos fundo nessa verdade libertadora que promete transformar sua vida, quero te pedir um pequeno, mas significativo favor. Se esta mensagem já ressoa com você, se você anseia pela verdadeira paz e está pronto para abraçar a transformação, por favor, inscreva-se no canal agora para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos que vão edificar sua fé. E como um sinal de que estamos juntos nesta jornada, me diga nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Que sua participação seja um testemunho poderoso de que a palavra de Deus está alcançando e transformando vidas em todo o mundo. Sua voz importa. Para compreendermos a profundidade da batalha mental e a autenticidade da abordagem cristã, vamos olhar para uma figura monumental da fé, o profeta Elias.
A história de Elias, que encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, é um espelho poderoso para muitos de nós, que lutamos com pensamentos negativos, ansiedade e até mesmo desespero. Elias havia acabado de experimentar uma das maiores vitórias da história bíblica no Monte Carmelo. Ele, sozinho, confrontou 150 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. O fogo de Deus desceu, consumiu seu sacrifício encharcado e o povo clamou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Elias mostrou o poder e a supremacia do Deus vivo. Ele era o herói do momento, o homem de Deus que desafiou o mal e trouxe a nação de volta ao Senhor. Mas o que acontece a seguir é profundamente revelador. Jezabel, a rainha pagã, envia uma mensagem a Elias: "Que os deuses me façam o que bem entenderem, e muito mais, se amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com eles." Como lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 2. Em vez de se alegrar na vitória ou confiar no Deus que acabara de manifestar poder sobrenatural, Elias ficou com medo, e o medo o impulsionou a fugir. Ele fugiu para Berseba, em Judá, e de lá ainda mais fundo no deserto, por uma jornada de um dia. Aqui vemos um contraste chocante. O homem que desafiou centenas de profetas tremeu diante da ameaça de uma única mulher. Sua mente, antes fortalecida pela fé audaciosa, agora estava dominada pelo terror. Ele sentou-se debaixo de um zimbro e, em um acesso de desespero e exaustão mental, pediu para morrer, dizendo: "Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados." Como está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Pense na dor e no peso que ele carregava. Ele se sentia um fracasso, sozinho, indigno. Onde estava o homem de Carmelo? Sua mente estava saturada de pensamentos de desesperança, autopiedade e um profundo sentimento de isolamento. Muitos de nós podemos nos identificar com essa sensação de vazio e desespero após um grande esforço, ou a avalanche de pensamentos negativos que se seguem a uma grande pressão ou ameaça. Elias não foi imune à batalha mental. Sua experiência nos mostra que mesmo os maiores heróis da fé podem ser alvos de pensamentos destrutivos. Mas a resposta de Deus a Elias não foi de repreensão, mas de cuidado prático e sobrenatural. Deus não o repreendeu por seu medo ou por sua oração de desespero. Em vez disso, ele enviou um anjo para alimentá-lo e fazê-lo dormir. 2 vezes. Deus sabia que Elias estava exausto física, emocional e mentalmente. Às vezes, a primeira intervenção divina não é uma repreensão espiritual, mas a provisão de descanso e alimento para o corpo e a mente. Depois de ser fortalecido, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Lá na caverna, Deus perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Como lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9. Elias desabafou sua frustração, sua sensação de estar sozinho e seu zelo pelo Senhor. Deus então o convidou para sair, e ali na montanha Deus passou. Houve um vento forte, um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Depois do fogo veio um murmúrio de uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. E ali, naquela quietude, Deus falou com Elias, restaurou sua perspectiva, reafirmou seu propósito e lhe deu novas direções, inclusive a de encontrar sucessores e companheiros. A história de Elias nos ensina lições cruciais para a nossa luta contra os pensamentos negativos. Primeiro, a batalha mental é real, mesmo para os mais fortes na fé. Ninguém está imune. Segundo, Deus se importa com nosso estado físico e emocional, e o cuidado prático precede muitas vezes a revelação espiritual. Terceiro, a solução de Deus não é um pensamento positivo forçado, mas um encontro profundo e íntimo com Ele. Elias não precisou sentir-se bem para Deus agir. Ele precisava se render à presença e à voz de Deus. Quarto,
Deus muitas vezes fala na quietude, não no barulho. E em meio ao turbilhão de pensamentos, precisamos aprender a sintonizar o murmúrio da brisa suave do Espírito Santo. Por fim, a solidão é um inimigo, e Deus direcionou Elias para a comunhão e o discipulado, como exemplificado em seu relacionamento com Eliseu. Com a jornada de Elias em mente, compreendendo que a verdadeira libertação não vem de uma negação da realidade, mas de um enfrentamento dela com Deus, vamos mergulhar nos pilares da renovação da mente. Amigos, estamos vivendo em uma cultura que idolatra o pensamento positivo. Revistas, gurus de autoajuda e até mesmo alguns líderes religiosos nos bombardeiam com a ideia de que a solução para todos os nossos problemas, incluindo os pensamentos negativos, é simplesmente declarar o bem, afirmar a vitória ou visualizar o sucesso. À primeira vista, parece uma solução simples e atraente, não é? Quem não quer se livrar da negatividade com um passe de mágica mental? Mas eu lhes digo, com toda a franqueza e amor, essa é uma das maiores armadilhas que afastam os crentes da verdadeira paz. O pensamento positivo superficial é, em sua essência, uma tentativa de maquiar a realidade. Ele nos encoraja a ignorar a dor, a negar a dificuldade, a fingir que tudo está bem quando, no fundo, nosso espírito grita por ajuda. É como colocar uma bela cortina sobre uma janela quebrada, esperando que a cortina, por si só, conserte o vidro. O problema fundamental não é resolvido, é apenas escondido. Quando o inimigo nos ataca com pensamentos de medo, fracasso ou culpa, a resposta do pensamento positivo é: não pense nisso, pense positivo. Mas isso raramente funciona, pois ignora a raiz espiritual, emocional e até mesmo física do problema. Pense nos efeitos dessa abordagem. Quando você é bombardeado por pensamentos negativos e tenta apenas pensar positivo, mas a negatividade persiste, o que acontece? Você se sente duplamente culpado. Culpado pelos pensamentos e culpado por não conseguir eliminá-los com sua força de vontade ou sua fé. Isso gera uma espiral de condenação, fazendo você questionar sua própria espiritualidade. Será que minha fé é fraca? Por que não consigo declarar esses pensamentos para longe como os outros parecem conseguir? Isso não é liberdade. É uma nova forma de prisão, mascarada de otimismo. É vital entender que existe uma diferença abismal entre o otimismo vazio e a fé bíblica que confronta a realidade e a transforma. O otimismo vazio diz: não há problema, tudo vai ficar bem porque eu declaro. A fé bíblica diz: há um problema real, uma dor profunda, mas meu Deus é maior do que este problema, e Ele está comigo para me atravessar por ele, e Ele vai me capacitar a transformar minha mente e minhas emoções no processo. A fé não nega a dor, ela a reconhece e a apresenta a Deus. A fé não foge da escuridão, ela acende a luz de Cristo dentro dela. A fé não é uma poção mágica para sentir-se bem, é uma convicção profunda na verdade e no caráter de Deus, independentemente das nossas emoções passageiras. A palavra de Deus nos oferece algo infinitamente mais poderoso e transformador do que o pensamento positivo superficial. Ela nos chama à renovação da mente. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um versículo seminal para a nossa discussão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que não diz, mude o que você pensa de forma superficial. Diz, transforme-se pela renovação da sua mente. A palavra grega para transforme-se é metamorfo, de onde tiramos metamorfose. É uma mudança de forma, de estrutura, de natureza. É uma mudança interna radical, não um verniz externo. E a ferramenta para essa metamorfose é a renovação da sua mente. A palavra para renovação é anakainosis,
que significa uma renovação completa, uma restauração a um estado original e ideal, um processo de tornar novo, não apenas no tempo, mas na qualidade. Isso não é sobre mudar o que você pensa para se sentir melhor. É sobre mudar como você pensa. E, mais crucialmente, o que molda seu pensamento. É um processo contínuo, onde a nossa mente, antes moldada pelos padrões do mundo, medo, ansiedade, autocrítica, desesperança, é gradual, mas poderosamente remodelada e reestruturada pelos princípios e verdades de Deus. É a metanoia, uma mudança radical de mente, uma mudança de direção no pensamento. A oração não é apenas um meio de pedir coisas a Deus, é um espaço sagrado onde nossa mente se alinha com a mente de Cristo. É no tempo de oração que desabafamos nossas ansiedades e pensamentos negativos, entregando-os ao único que pode verdadeiramente carregá-los. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos instruídos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba que a paz que guarda nossa mente não vem de uma declaração vazia, mas de uma entrega ativa em oração. Oração é confessar nossas fraquezas, nossos medos, nossa exaustão. É buscar sabedoria, discernimento e a perspectiva divina sobre nossas circunstâncias. É permitir que o Espírito Santo interceda por nós, traduzindo nossos gemidos inexprimíveis em petições perfeitas, como vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Elias, no deserto, orou. Sua oração foi um pedido de morte, mas foi uma oração honesta, e Deus respondeu com cuidado, não condenação. Nossa oração deve ser igualmente honesta, entregando a Deus o caos que habita em nossa mente, permitindo que Ele comece a reorganizá-lo com sua paz. A palavra de Deus é a verdade que serve de antídoto para as mentiras que o inimigo e nossa própria mente ferida nos contam. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra não é apenas um livro de histórias, é uma ferramenta cirúrgica divina. Ela tem o poder de discernir, expor e corrigir os pensamentos e intenções mais profundos do nosso coração e da nossa mente. Quando estamos saturados de pensamentos negativos, eu sou um fracasso, ninguém se importa, nunca serei bom o suficiente, a palavra de Deus vem e os confronta com a verdade. Com amor eterno eu te amei, como está em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, como em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não se trata de simplesmente declarar sem base, mas de internalizar a verdade divinamente revelada que confronta as mentiras profundamente enraizadas. A palavra é a substância da nossa fé, o alicerce sobre o qual a renovação da mente é construída. Ela nos mostra quem somos em Cristo e quem Deus é de fato, alterando nossa percepção de nós mesmos, dos outros e das circunstâncias. O pensamento positivo é uma tentativa de mudança por força de vontade. A renovação bíblica da mente é uma obra do Espírito Santo em nós. Em João, capítulo 14, versículo 26, nos é dito: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é nosso mestre, guia e capacitador. Ele nos convence do pecado, nos guia a toda a verdade e nos dá o poder para discernir entre o que é de Deus e o que não é.
Quando oramos, é o Espírito Santo que nos ajuda a articular nossos pensamentos e a nos conectar com Deus. Quando lemos a palavra, é o Espírito Santo que abre nossos olhos para entender suas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Ele não apenas nos ajuda a identificar pensamentos negativos, mas nos dá a capacidade de rejeitá-los e substituí-los pela verdade de Cristo. Ele nos capacita a andar em novidade de vida, a pensar de forma diferente, a ter a mente de Cristo, como está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Sem a obra do Espírito, a renovação da mente seria apenas mais um esforço humano fútil. Com ele, é uma realidade poderosa e transformadora. Portanto, comece hoje a praticar a identificação de pensamentos negativos. Quando um pensamento de ansiedade, culpa ou incapacidade surgir, não o ignore nem tente forçá-lo a ir embora com positividade. Em vez disso, pare, identifique-o e o confronte biblicamente. Reconheça, este é um pensamento de medo. Pergunte, esta é a verdade de Deus sobre mim ou sobre esta situação? Confronte com um versículo que fale sobre o amor de Deus, sua provisão, sua paz ou sua identidade em Cristo. Por exemplo, se o pensamento é "eu sou um fracasso", confronte-o com "posso todas as coisas naquele que me fortalece", conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ou "somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras", como em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E, finalmente, ore, apresentando esse pensamento a Deus e pedindo que o Espírito Santo o ajude a internalizar a verdade bíblica. Não se trata de uma batalha de vontade, mas de uma entrega à verdade de Deus e ao poder do seu Espírito. É a prática diária de rendição, não de força. Após eliminarmos a ilusão do pensamento positivo superficial, precisamos confrontar um dos inimigos mais traiçoeiros e persistentes da paz mental, a voz interior que nos condena implacavelmente. Para muitos cristãos, a autocrítica e a culpa indevida são como um juiz severo que mora dentro de suas mentes, proferindo sentenças de inadequação, erro e indignidade, mesmo depois de terem recebido o perdão e a graça de Cristo. Essa voz pode ser tão ensurdecedora que sufoca a voz suave do Espírito Santo, distorcendo nossa percepção de Deus e de nós mesmos. De onde vem essa voz acusadora? Suas origens podem ser multifacetadas: traumas do passado, perfeccionismo, legalismo religioso e, sem dúvida, ataques do inimigo. A Bíblia nos diz que Satanás é o acusador dos irmãos, como vemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele se deleita em nos lembrar de nossos pecados passados, de nossas falhas atuais e de nossa incapacidade percebida, com o objetivo de nos paralisar e nos afastar de Deus. O impacto dessa condenação interna é devastador. Ela rouba nossa alegria, paralisa nossa iniciativa, destrói nossa autoestima e nos impede de viver plenamente a liberdade que Cristo nos concedeu. Elias, no deserto, não apenas sentiu medo, mas se sentiu um fracasso completo, a ponto de desejar a morte, apesar de sua recente e monumental vitória. Ele sentiu que não era melhor que seus antepassados, ou seja, que havia falhado em seu propósito divino. A autocrítica e a culpa indevida o haviam esmagado. Aqui, novamente, precisamos de uma distinção crucial. Existe a culpa saudável, que é um alarme do Espírito Santo que nos convence do pecado genuíno, nos leva ao arrependimento, à confissão e à restauração. Essa culpa é um dom de Deus, pois nos direciona à graça e à verdade. Porém, existe a condenação demoníaca e autodepreciativa, que não busca o arrependimento, mas a paralisia, a vergonha e o isolamento. Ela não aponta para a cruz. Ela aponta para a nossa imperfeição, sussurrando: "Você nunca será bom o suficiente. Você é indigno. Deus não pode te amar." Essa voz não vem de Deus.
a resposta poderosa e libertadora da palavra de Deus para a autocrítica e a culpa indevida é a nossa identidade em Cristo. Em A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, declara uma verdade que deveria ressoar em cada célula do nosso ser. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Leia isso novamente. Nenhuma condenação. Não há, talvez, nenhuma condenação, ou quase nenhuma condenação, mas nenhuma condenação. Em Cristo, somos aceitos, amados, perdoados, justificados, santificados e feitos nova criatura. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, brada: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que quando a voz da condenação ecoa em sua mente, ela está mentindo. Ela está negando a obra consumada de Cristo na cruz. Sua identidade não é definida por seus erros passados ou suas imperfeições presentes. É definida pelo que Cristo fez por você e quem Ele disse que você é. Você é um filho amado, um herdeiro de Deus, um cidadão do céu, um templo do Espírito Santo. A graça não é uma permissão para pecar. É o poder para viver livre do pecado e da sua condenação. É o poder para se levantar novamente após uma queda, sabendo que o perdão está sempre disponível através do sacrifício de Jesus. Elias fugiu não apenas por medo, mas porque a derrota percebida e o cansaço o levaram a uma profunda autocrítica. Ele se sentiu isolado, sozinho em sua luta, e acreditava que não estava à altura da tarefa. Deus, porém, não o condenou. Em vez disso, ele o alimentou, o fez descansar e em Horebe o ouviu e o restaurou, reafirmando seu propósito para ele. Deus não disse: Elias, que fracasso, você acabou de fazer fogo descer do céu e agora está com medo de uma mulher. Não. Ele demonstrou compaixão e reafirmação. Da mesma forma, Deus nos convida a desabafar e a receber sua graça restauradora. A oração se torna um campo de batalha, onde confrontamos a voz da condenação. É o lugar onde confessamos nossas falhas genuínas, recebemos o perdão de Deus e internalizamos sua aceitação incondicional. Muitas vezes, precisamos orar pedindo a Deus que nos ajude a perdoar a nós mesmos. Um passo crucial que muitos cristãos ignoram, carregando o fardo de um pecado já perdoado por Deus. Ore para que o Espírito Santo revele a você a profundidade do amor de Deus, que não está condicionado ao seu desempenho, mas ao sacrifício de Jesus. Ore para que as mentiras da condenação sejam silenciadas e a verdade da sua identidade em Cristo seja gravada em seu coração. Meditar em versículos que falam sobre nossa identidade em Cristo é fundamental. Satanás odeia quando nos apegamos à palavra que nos liberta. Crie um arsenal de versículos que declarem quem você é em Cristo, como em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 7, onde somos chamados de abençoados, escolhidos, santos, irrepreensíveis, amados, adotados, redimidos e perdoados. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, somos resgatados do domínio das trevas, transportados para o reino do Filho, redimidos e perdoados. Em João, capítulo 1, versículo 12, somos chamados de filhos de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27, somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, revestidos de Cristo. E no Salmo 139, versículos 13 e 14, somos feitos de modo assombroso e maravilhoso. Quando a voz da autocrítica surgir, declare a verdade da palavra. Não é um pensamento positivo vazio, é a verdade revelada que tem poder para quebrar fortalezas mentais. O Espírito Santo desempenha um papel indispensável em desmantelar a condenação. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos assegura: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
É o Espírito Santo que sussurra a verdade da nossa filiação, que nos garante o amor de Deus, que nos lembra que não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Ele é o selo, a garantia da nossa salvação e da nossa aceitação. Quando oramos e lemos a palavra, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, confirmando essas verdades, tornando-as reais e vivas em nossa experiência. Ele nos dá a paz, que vem de saber que estamos seguros nas mãos de Deus. Em seu dia a dia, quando ouvir uma voz condenatória em sua mente, aprenda a identificá-la e a dizer não em nome de Jesus. Reconheça que ela não vem de Deus. Em vez de internalizar a mentira, declare em voz alta a verdade bíblica sobre sua identidade em Cristo. Se há culpa persistente por um erro já confessado e perdoado por Deus, faça o exercício de se perdoar, recebendo a graça que Deus já lhe concedeu. E, se possível, compartilhe suas lutas com um irmão ou irmã em Cristo de confiança, que possa orar com você e reafirmar a verdade. Lembre-se, em Cristo você está livre da condenação. Viva nessa liberdade, tendo eliminado as máscaras da superficialidade e quebrado as cadeias da condenação, chegamos a um pilar fundamental para a construção de uma mente transformada: a disciplina da meditação na palavra de Deus. A mente humana é uma máquina incessante de processar informações, pensamentos e emoções. Ela nunca está vazia. Se não a alimentamos com o que é bom, verdadeiro e puro, ela inevitavelmente se alimentará do que é tóxico, distorcido e negativo. A famosa frase "a mente ociosa é a oficina do diabo" é uma verdade prática e espiritual. Em nossa sociedade moderna, somos constantemente bombardeados por informações, entretenimento e narrativas. Muitos desses inputs, consciente ou inconscientemente, alimentam medos, inseguranças, invejas e ansiedades. Se não formos intencionais em nutrir nossa mente com a verdade de Deus, ela será facilmente preenchida com as narrativas do mundo, as mentiras do inimigo e as preocupações da carne. O resultado é uma mente turbulenta, fragmentada e cheia de pensamentos negativos. Não é de admirar que muitos crentes se sintam constantemente esgotados mentalmente. Eles estão permitindo que sua mente seja um terreno baldio para qualquer erva daninha que decida crescer. É imperativo traçar outra distinção crucial aqui. A palavra meditação tem sido apropriada por diversas filosofias e práticas, muitas das quais buscam um esvaziamento da mente, um foco no vazio ou uma exploração do autoconhecimento sem a referência a Deus. A meditação cristã, no entanto, é radicalmente diferente. Ela não busca o vazio, mas o preenchimento da mente com a verdade revelada de Deus. Não busca anular o pensamento, mas direcioná-lo, saturá-lo e harmonizá-lo com a mente de Cristo. É uma contemplação ativa e intencional das Escrituras, permitindo que a palavra penetre em nosso coração e transforme nosso modo de pensar e de ser. O Salmo 1, versículo 2, descreve o homem bem-aventurado como aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A palavra hebraica para meditar, hagá, significa murmurar, ponderar, refletir, mas também rugir ou gemer. É uma atividade vocalizada e profundamente engajadora. Não é passividade, mas uma imersão ativa na palavra. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos dá um mapa claro para a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Este versículo não é um mero incentivo para pensar positivo. É uma instrução para disciplinar nossos pensamentos usando um filtro divino. É uma ordem para intencionalmente direcionar nossa mente para o que é de Deus. Se a renovação da mente, como vimos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é o destino
Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos mostra a estrada. Isso implica uma escolha consciente de não permitir que qualquer pensamento resida em nossa mente, mas de avaliá-los e, se não se encaixarem nos critérios de Deus, rejeitá-los. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dado a Josué antes de liderar o povo à terra prometida, oferece a chave para o sucesso espiritual e prático. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A prosperidade e a boa condução, que incluem a paz mental e o sucesso no propósito, estão diretamente ligadas à meditação contínua na palavra. Elias, em seu desespero, precisava de uma nova perspectiva e uma lembrança do poder de Deus. Embora a Bíblia não descreva Elias meditando formalmente, a intervenção de Deus através do murmúrio de uma brisa suave em Horebe foi, em essência, uma profunda meditação na voz e na presença de Deus. Ele precisava que a verdade divina superasse a narrativa de fracasso e solidão que dominava sua mente. A palavra de Deus, seja escrita ou falada diretamente por ele, é o antídoto mais eficaz para a confusão e o desespero mental. A oração é a ponte que conecta nosso coração à palavra, buscando discernimento e revelação. Antes de meditar, ore. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, como no Salmo 119, versículo 18. Peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento, que torne a palavra viva e pessoal para você. Ore para que a verdade que você está meditando se fixe em sua mente e coração, transformando seus pensamentos e atitudes. A meditação sem oração pode se tornar um mero exercício intelectual. A oração sem a palavra carece de substância divina. Juntas, elas são uma força imparável. A palavra de Deus não é apenas o objeto da nossa meditação, é a própria fonte de vida e verdade. Saturar a mente com a palavra é como plantar sementes de vida em um solo fértil. Cada versículo, cada promessa, cada princípio bíblico é uma semente que, com a rega do Espírito Santo, germinará e produzirá frutos de paz, alegria e retidão. Isso inclui memorizar versículos-chave para tê-los à mão quando os pensamentos negativos atacam, estudar a fundo, usando concordâncias e comentários, e aplicar a palavra perguntando-se como essa verdade se aplica à sua luta com pensamentos negativos hoje. O Espírito Santo é o divino professor que abre nossos olhos e corações para entender e aplicar a palavra de Deus. Sem ele, a Bíblia pode ser apenas um livro antigo. Com ele, torna-se viva e eficaz. É o Espírito que nos lembra dos versículos certos, no momento certo, que nos dá insights sobre o significado das Escrituras e que nos capacita a obedecer à verdade que descobrimos. Ele não apenas nos ilumina sobre a palavra, mas também a usa como sua espada, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 17, para combater as mentiras do inimigo e as fortalezas em nossa própria mente. É através do Espírito que a meditação na palavra se torna uma experiência transformadora, não apenas um ritual religioso. Para aplicar isso em seu dia a dia, estabeleça uma rotina diária, dedicando um tempo específico, talvez de 15 a 30 minutos, todas as manhãs para leitura e meditação na palavra, começando com um salmo ou um evangelho. Após a leitura, selecione um versículo ou uma passagem curta que lhe chamou a atenção e medite profundamente sobre cada palavra, perguntando o que ela significa, como revela o caráter de Deus e como se aplica à sua vida. Memorize e recite o versículo ao longo do dia, especialmente quando a negatividade surgir. Considerar um diário de reflexão para registrar seus insights, suas orações e como a palavra está transformando seus pensamentos pode ser de grande ajuda.
A meditação na palavra não é um extra para os super espirituais. É o oxigênio para uma mente que busca paz e liberdade em Cristo. Tendo estabelecido a base da palavra e da oração, chegamos a dois elementos que, embora distintos, trabalham em profunda sinergia para a transformação da nossa mente e coração: o poder capacitador do Espírito Santo e o apoio vital da comunhão cristã. Muitos crentes tentam mudar suas vidas e pensamentos apenas pela força de vontade, com resultados limitados e frustrantes. Outros tentam lutar a batalha mental em isolamento, acreditando que são os únicos a enfrentar tais desafios. Ambas as abordagens são fadadas ao fracasso e à exaustão. A verdade bíblica é que não fomos chamados a lutar sozinhos. A tentativa de mudar por força de vontade, sem a capacitação divina, é como tentar empurrar uma montanha com as próprias mãos. Podemos ter as melhores intenções, podemos até alcançar pequenas vitórias temporárias, mas a natureza humana caída e as fortalezas espirituais são muito poderosas para serem vencidas apenas por nosso esforço. O pensamento positivo superficial é, em grande parte, uma filosofia de força de vontade, que acaba por exaurir e desiludir. O isolamento é igualmente perigoso. No calor da batalha mental, quando as mentiras e acusações são mais intensas, a solidão nos torna alvos fáceis. Elias, após a grande vitória em Carmelo, fugiu para o deserto e se sentiu completamente sozinho. Sua declaração: "Eu sou o único que sobrou", como está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10, revela a profundidade de seu isolamento e desespero. O inimigo nos quer sozinhos para nos atacar e nos convencer de que não há esperança, que ninguém nos entende ou se importa. Ele quer que nos retiremos da comunidade de fé, onde encontramos força, encorajamento e correção. É crucial entender o Espírito Santo não como uma força mística externa que age sobre nós de tempos em tempos, ou como um mero conforto para nossas dores. Ele é o agente de mudança interna, o próprio Deus que habita em nós, nos capacitando de dentro para fora. Ele não nos dá apenas conselhos, ele nos dá o poder para agir de acordo com esses conselhos. Ele não apenas aponta para a verdade, ele nos capacita a viver essa verdade. Sua presença é ativa, transformadora e contínua. Ele nos dá poder para discernir, para resistir ao pecado, para amar, para ter autocontrole. Tudo o que é necessário para uma mente renovada. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos exorta: "Portanto digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne." Viver pelo Espírito, ou andar no Espírito, significa render-se à sua liderança, permitir que ele guie nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. É reconhecer que a verdadeira liberdade dos pensamentos negativos não vem do nosso próprio esforço, mas do poder de Deus operando em nós. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, promete: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Esse poder não é apenas para evangelismo, mas para viver uma vida transformada, incluindo o controle sobre nossos pensamentos. A comunhão é o contexto em que o Espírito Santo frequentemente opera em nossas vidas através de outros crentes. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, é clara: "E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima." A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos encoraja a confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. A batalha mental é pessoal, sim, mas não deve ser solitária. A comunidade de fé é o hospital de Deus para almas feridas.
a arena de encorajamento para os exaustos e o farol de luz na escuridão do isolamento. Elias, em seu momento de desespero, sentiu-se completamente isolado. Ele fugiu para o deserto, buscando refúgio na solidão. A intervenção de Deus, porém, incluiu não apenas a provisão direta de alimento e descanso, mas também uma diretriz para a comunhão e o discipulado. Deus não o deixou sozinho. Ele instruiu Elias a ungir Eliseu como seu sucessor, fornecendo-lhe um companheiro e um discípulo. Elias precisava de alguém com quem compartilhar o fardo, alguém para edificar e ser edificado. Nossa própria história reflete essa necessidade inerente de conexão e apoio. Nossa oração deve ser um clamor constante pelo enchimento e direção do Espírito Santo. Precisamos orar. Vem, Espírito Santo, enche-me, guia-me, capacita-me a pensar os teus pensamentos, a sentir a tua paz, a andar na tua vontade. A oração é a chave que abre a porta para que o Espírito Santo opere mais livremente em nossa vida. É através da oração que expressamos nossa dependência e nossa abertura ao seu poder. Peça a Ele para revelar as áreas de sua mente que precisam de sua cura e para lhe dar a sabedoria para aplicar a palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito, como lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 17. O Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar, nos corrigir e nos guiar. Ele nos capacita a entender a palavra e a aplicá-la em nossa luta contra os pensamentos negativos. A Bíblia nos dá o conteúdo da mente de Deus, e o Espírito Santo nos permite acessar, internalizar e viver esse conteúdo. Ele nos ajuda a discernir a verdade nas Escrituras e a rejeitar as mentiras que o mundo ou o inimigo tentam nos impor. O Espírito Santo não é um mero auxiliar. Ele é o agente principal da metanoia, a mudança radical da mente. É Ele quem nos convence do pecado, quem nos guia a toda a verdade, como em João, capítulo 16, versículo 13, quem nos dá o desejo e a capacidade de fazer a vontade de Deus. Sem o seu poder, nossos esforços de renovar a mente são fúteis. Ele nos capacita a rejeitar os pensamentos da carne e a abraçar os pensamentos de Cristo. Ele nos dá o fruto do Espírito listado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são manifestações de uma mente e um coração transformados. Ele é o motor da nossa santificação. Para aplicar isso em seu dia a dia, faça da oração pelo enchimento do Espírito uma prática diária, pedindo a Deus que o encha com seu Espírito, dando-lhe poder e direção. Ao longo do dia, conscientemente peça ao Espírito Santo para guiá-lo em seus pensamentos e escolhas. Engaje-se ativamente em uma comunidade de fé saudável, buscando uma igreja onde a palavra é pregada fielmente e onde há oportunidade para comunhão genuína, discipulado e prestação de contas. Não lute sozinho. Compartilhe seus pensamentos negativos e suas batalhas mentais com um mentor, líder ou amigo cristão de confiança e peça oração e apoio. Lembre-se que a comunhão é uma via de mão dupla. À medida que você serve e encoraja outros, você também será fortalecido. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo habitando em você e uma família de fé para caminhar ao seu lado. Abrace esse poder e essa conexão. Chegamos ao ponto final, que amarra todos os outros elementos em uma aplicação prática e contínua. A necessidade de estabelecer limites saudáveis e investir ativamente na santificação prática de nossa mente e vida. Não basta apenas combater os pensamentos negativos ou alimentar a mente com a verdade. Precisamos também proteger o solo do nosso coração e mente de contaminações futuras e cultivar ativamente um ambiente propício para a paz de Deus.
Muitos crentes, apesar de seus melhores esforços para orar, ler a Bíblia e buscar a Deus, ainda lutam com pensamentos negativos porque deixam suas mentes expostas a lixo mental e espiritual. Em um mundo saturado de informações, entretenimento e narrativas seculares, a passividade diante dessas influências é uma receita para a turbulência mental. Se você está tentando encher sua mente com a palavra de Deus por uma hora, mas depois passa o resto do dia consumindo mídias que promovem medo, imoralidade, cobiça, inveja ou pessimismo, você está sabotando seu próprio processo de renovação. O inimigo não precisa forçar a entrada se deixarmos a porta aberta. A santificação não é um evento único, mas um processo contínuo de separação do pecado e consagração a Deus. Quando negligenciamos a santificação prática, permitimos que as antigas fortalezas se reconstruam e as ervas daninhas voltem a crescer. É fundamental entender que a santificação não é uma busca inatingível pela perfeição, nem uma adesão legalista a uma lista de regras. A santificação é um processo ativo e contínuo, impulsionado pelo amor a Deus e pelo desejo de agradá-lo. É a obra do Espírito Santo em nós, nos conformando cada vez mais à imagem de Cristo, e nossa resposta cooperativa a essa obra. Não é legalismo, é um desejo de pureza que nos leva a buscar a separação do que nos contamina e a consagração ao que nos edifica. É um viver em separação do pecado e em dedicação a Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos é dito: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Isso inclui santificar nossos pensamentos. Significa que temos uma responsabilidade em proteger nosso santuário interior. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos oferece uma imagem poderosa. Por isso, estejam com a mente preparada para a ação, sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A frase, estejam com a mente preparada para a ação, ou cingir os lombos do vosso entendimento, remete à prática de prender as vestes longas para poder se movimentar livremente e com propósito. Espiritualmente, significa que devemos arrumar nossa mente, tornando-a pronta para a ação, focada e disciplinada, não solta e divagante. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 14, complementa essa ideia. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não deem lugar à satisfação dos desejos da carne. Revestir-se de Cristo implica em pensar como Cristo, agir como Cristo e, crucialmente, proteger nossa mente das influências que nos afastam dele. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, nos instrui: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso é um chamado explícito para a santificação do pensamento. Elias, em seu desespero, precisava de limites práticos. Ele precisava de descanso, comida e um lugar seguro. Deus providenciou tudo isso antes de chamá-lo para uma nova missão. Essa provisão de necessidades básicas e a proteção contra o ambiente hostil foram atos de santificação prática, preparando seu corpo e mente para o que viria. Da mesma forma, precisamos reconhecer que nossa saúde mental e espiritual está interligada com nosso bem-estar físico e as escolhas de ambiente que fazemos. A oração é essencial para pedir a Deus sabedoria e discernimento para estabelecer limites saudáveis em nossas vidas. Ore para que o Espírito Santo revele a você quais influências, como mídias sociais, filmes, conversas ou amizades, estão poluindo sua mente e roubando sua paz. Ore por força para dizer não ao que é destrutivo e sim ao que é edificante. Ore para que Deus santifique cada área do seu ser, incluindo sua mente,
e para que ele lhe ajude a cultivar hábitos que promovam a santidade. A palavra de Deus é nossa bússola moral e espiritual. Ela nos mostra o padrão de santidade e nos capacita a identificar o que devemos rejeitar e o que devemos abraçar. Ao meditar nas Escrituras, somos equipados para discernir o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, como em Filipenses capítulo 4, versículo 8, e por contraste, o que não é. Ela nos dá a sabedoria para fazer escolhas informadas sobre o que permitimos entrar em nossas mentes e corações. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado e nos capacita a dizer não às tentações e às influências que nos contaminam. Ele nos dá a força para abandonar velhos hábitos e cultivar novos, para fugir do mal e buscar a justiça. A santificação não é um esforço humano isolado, mas uma obra de cooperação com o Espírito de Deus que habita em nós. Ele nos capacita a viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas, incluindo a forma como pensamos e as escolhas que fazemos para proteger nossa mente. Para aplicar isso em seu dia a dia, faça uma auditoria honesta das suas fontes de informação e entretenimento. Quais programas de TV, filmes, podcasts, redes sociais ou sites você consome regularmente? Eles te edificam ou te arrastam para baixo? Seja corajoso para eliminar ou limitar o que polui sua mente. Considere também estabelecer limites com pessoas. Há pessoas em sua vida que constantemente semeiam negatividade, fofoca ou dúvida. Ore por elas, mas também estabeleça limites saudáveis para proteger sua mente. Pratique a gratidão diária, pois um coração grato é um antídoto poderoso para pensamentos negativos. Crie o hábito de listar de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato todos os dias, treinando sua mente para focar no positivo de Deus. Cuide do seu corpo, lembrando-se do cuidado de Deus com Elias, descanso e alimento. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, como em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. E uma mente cansada e um corpo negligenciado são mais vulneráveis a ataques de pensamentos negativos. Por fim, cultive hábitos de louvor, pois ele é uma arma poderosa contra a escuridão. Escolha intencionalmente ouvir música cristã edificante, cante louvores ou declare a grandeza de Deus. O louvor muda a atmosfera espiritual e mental. Ao estabelecer esses limites e investir na santificação prática, você está construindo uma fortaleza ao redor de sua mente, protegendo-a das flechas inflamadas do inimigo e das contaminações do mundo. Você está ativamente cooperando com Deus para cultivar um jardim de paz e verdade em seu interior. Chegamos ao final desta jornada e espero que sua mente esteja mais clara e seu coração mais esperançoso do que quando começamos. Percorremos um caminho que nos tirou da ilusão do pensamento positivo, superficial, e nos conduziu à profunda, transformadora e duradoura paz que só a genuína fé cristã pode oferecer. Relembramos a batalha de Elias, que nos mostrou que mesmo os maiores heróis da fé podem ser sobrecarregados por pensamentos negativos e desespero, mas que Deus responde com cuidado, restauração e propósito, não com condenação. Ao longo desta mensagem, abordamos a necessidade de abandonar o otimismo vazio que maquia a realidade em favor de uma fé bíblica que confronta a dor e busca uma transformação radical da mente. Mergulhamos na importância de desmantelar a autocrítica e a culpa indevida, reafirmando nossa identidade inabalável em Cristo, onde não há nenhuma condenação, como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 1. Descobrimos o poder da meditação na Palavra de Deus, que satura nossa mente com a verdade e a liberta das mentiras, nos ensinando a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto e puro, conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Também nos abrimos ao poder capacitador do Espírito Santo e à vitalidade da comunhão cristã,
lembrando que não lutamos sozinhos, mas somos fortalecidos divinamente e pela família de Deus. Finalmente, vimos a importância de estabelecer limites saudáveis e de investir na santificação prática, protegendo nosso santuário interior de contaminações e cultivando hábitos que promovem a pureza e a paz. Em cada um desses aspectos, aprofundamos como a oração é a nossa conversa constante com Deus, como a palavra é a nossa bússola e espada, e como o Espírito Santo é o agente divino que nos capacita a pensar, sentir e viver de acordo com a mente de Cristo. A paz que excede todo o entendimento, essa serenidade que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, não é uma miragem inatingível, mas uma promessa real e tangível para você. Não é uma paz baseada em circunstâncias ideais, mas na presença de um Deus fiel. Você não está condenado a uma vida de ansiedade, autocrítica ou turbulência mental. Você foi chamado para a liberdade, para a clareza mental e para viver a plenitude do propósito que Deus tem para você. A mente renovada não é um luxo, mas uma necessidade para viver a vida abundante que Cristo oferece. Este é, como eu disse no início, apenas o começo da sua jornada. A transformação é um processo contínuo de passos de fé e obediência. Para continuar explorando as profundezas da liberdade em Cristo, para fortalecer ainda mais sua mente contra as artimanhas do inimigo e para consolidar a paz que você começou a experimentar hoje, temos um recurso vital para você. Eu o convido a dar o próximo passo crucial. Na tela final deste vídeo ou na descrição abaixo, você encontrará o link para nosso próximo vídeo. Como construir um arsenal bíblico inabalável contra a ansiedade e o medo. Este vídeo complementará perfeitamente o que aprendemos hoje, fornecendo ferramentas específicas e estratégias bíblicas para você combater os pensamentos mais persistentes e encontrar ainda mais descanso em Deus. Não pare agora. Não deixe que o ímpeto da transformação se perca. Clique, assista e continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a sua paz, que excede todo o entendimento. Lembre-se, sua mente é um santuário para o Espírito Santo. Proteja-o com a verdade da palavra, alimente-o com a oração e viva a plenitude da vida que Cristo te oferece. Você é amado, você é forte nele e você tem tudo o que precisa para vencer. Que a paz de Deus reine em sua mente e em seu coração. Amém.